Olá, Sam, e saudações para todos que me ouvem. Eu me chamo Juscelino. Atualmente estou morando no estado do Pará. Hoje tenho mais de 40 anos. Porém, quando eu tinha apenas 7 anos de idade, ainda estava morando no interior do Ceará. Nessa época, eu vivi uma experiência terrível com um lobisomem. Quem já passou por isso sabe o quanto é traumatizante. Até hoje, Sam, o cheiro insuportável daquela criatura permanece vívido na minha memória. Mas não é sobre isso que quero contar aqui. Neste relato, vou compartilhar algo que aconteceu com meu tio na década de 70, quando ele enfrentou um lobisomem. Essa história termina de maneira inesperada e trágica, e tudo se passou no interior do Ceará. Por respeito à memória de algumas pessoas, não irei revelar o nome da cidade em que isso aconteceu. Bem, dito isso, vamos para o relato dele. O meu tio, a quem chamarei aqui de Sebastião, para preservar sua identidade, sempre me contava que havia lutado contra um lobisomem, bem por aquela época. Ele trabalhava na roça Sam, levando uma vida simples e humilde, ao lado de outros peões. De vez em quando, eles se reuniam para tomar uma pinga e conversar sobre a vida. Certo dia, durante a quaresma, um dos colegas dele de trabalho comentou que haveria uma festa em uma cidade, a cerca de 15 quilômetros dali, marcada para uma sexta-feira. O meu tio topou ir. Ao final do expediente, ele retornou para sua casa, tomou banho, jantou e avisou minha avó que sairia para a festa. A minha avó ficou bastante preocupada, Sam. Disse que era melhor ele ficar em casa. Afinal, era quaresma. E segundo as crenças de antigamente, essa época não era propício para festejos, pois isso aumentava os riscos de encontros sobrenaturais durante a madrugada. Mas meu tio Sam, cético como era, respondeu que não acreditava nessas coisas. Disse que voltaria ainda naquela noite e pediu para ela não se preocupar. Depois disso, ele se despediu dela e saiu. No caminho para lá, a estrada de terra estava escura, iluminada apenas pelo luar. Ao chegar à festa, o meu tio encontrou alguns amigos, que já estavam bebendo e dançando forró. As horas então foram se passando, e por volta de 1 da manhã, ele decidiu voltar para casa, pois no dia seguinte ainda teria trabalho, e havia prometido para sua mãe, a minha avó. Porém, Sam, os outros peões decidiram ficar, mesmo sabendo que no dia seguinte iriam acordar de ressaca. Bem, na volta aí sozinho, meu tio notou que a lua já não iluminava tanto o caminho, assim como foi na ida. Quando faltava cerca de 15 quilômetros para chegar em sua casa, percebeu que alguma coisa o seguia pelo mato. Muito curioso, parou para tentar identificar o que era, mas de repente, uma criatura monstruosa saiu daquela mata. O meu tio disse que foi a visão mais horrível de toda a sua vida. Aquilo era um cão negro, com quase 2 metros de altura, que andava como um homem. Seu corpo era coberto de pelos, e suas orelhas eram caídas. Elas batiam uma contra a outra, produzindo um som semelhante a palmas, até que a besta o atacou. Mas por sorte, meu tio sempre carregava uma faca de emergência e lutou com todas suas forças, desferindo golpes naquela criatura. Inclusive Sam até usou a mão esquerda para se defender, pois dizem que é com ela que se fere um lobisomem. Bom,
Até que finalmente, depois de um tempo, ele conseguiu acertar o lobisomem, que fugiu para o mato em alta velocidade. Mesmo depois daquela criatura já estar bem longe dali, ainda era possível escutar gritos e uivos indo ao longe. Sebastião chegou em casa bastante machucado, com arranhões por todo o corpo. Porém, Sam, isso é de longe o mais sinistro que aconteceu. 2 dias depois do ocorrido, souberam que sua comadre estava bastante doente. Um dos filhos dela avisou a minha avó, e meu tio, Sebastião, foi lá visitá-la. Porém, Sam, a mulher se recusou a recebê-lo. Poucos dias depois, infelizmente, ela faleceu. No velório dela, o viúvo contou que antes de morrer, ela reclamava de um corte na axila. Ela havia saído de casa à noite, dizendo que iria visitar uma amiga, mas ninguém soube explicar como se feriu. Meu tio, bastante desconfiado, aproximou-se do caixão e, com cuidado, verificou seu corpo. Foi então que viu. Ela tinha um corte exatamente no mesmo local, onde ele havia golpeado o lobisomem. Naquele momento no velório, ele caiu em prantos. Percebeu que a criatura que o atacara era a sua comadre. Mais tarde, descobriu-se algo ainda mais chocante. Boatos diziam que ela mantinha um caso com o padre da cidade. Segundo a lenda, mulheres que se envolviam com padres poderiam se transformar em mula sem cabeça. Mas o meu tio Sam, ele tinha plena certeza de que ela era o lobisomem. Essa era a história que meu tio sempre me contava, Sam, e toda vez que lembrava dela, chorava copiosamente. Acredite ou não, fica a critério de cada um. Bem, muito obrigado por ouvirem até aqui. Uma boa noite a todos e tomem muito cuidado com o lobisomem, principalmente quando for época de quaresma e noites de lua cheia. Eu nunca falei publicamente o que aconteceu naquela noite, na floresta ao norte de Minnesota. Quem acreditaria em mim? Eu caço há mais de 20 anos. Conheço cada som, cada cheiro, cada movimento da floresta. O que vi naquele dia desafiou tudo o que eu pensava conhecer sobre o mundo natural, claro. Era outubro de 2019. Época de caça ao cervo. Eu havia me afastado do meu grupo habitual este ano, preferindo a solidão. Tinha montado meu acampamento perto de um rio, o Rio Baptiste, um local remoto que poucos caçadores conheciam. As árvores já haviam perdido a maioria de suas folhas, e o ar carregava aquele frio cortante que precede o inverno. Na segunda noite, saí para uma caçada ao entardecer. O céu estava parcialmente nublado, com a lua cheia ocasionalmente aparecendo entre as nuvens. Lembro-me de pensar que seria uma boa noite, visibilidade suficiente, mas não clara demais para afastar os cervos da minha presença. Levava comigo meu rifle Remington, munição extra, uma faca de caça, lanterna e um rádio, que logo descobriria mais tarde que não funcionava por aquela região, que era muito isolada. Após 2 horas seguindo por uma trilha de cervos, encontrei-me em uma pequena clareira, que nunca tinha visto antes. Algo estava errado. Havia o silêncio.
A floresta normalmente tem uma sinfonia constante de sons. Folhas se movendo, pequenos animais correndo, corujas piando, mas naquele momento era como se tudo estivesse em suspensão. Foi quando notei aqueles restos do que me parecia ser um cervo. Ele tinha sido dilacerado. Bem, acho que essa não é a palavra certa. Ele estava destroçado. A carne rasgada em pedaços, os ossos quebrados, espalhados num círculo de quase 10 metros. Sangue pintava o chão e as árvores próximas. Havia acontecido algo muito sinistro por ali. Em 20 anos de caça, eu nunca vi um urso, um puma ou qualquer predador fazer algo como aquilo. Nesse momento, meu instinto gritava para que eu recuasse, mas a minha curiosidade, a maldita curiosidade, me levou a examinar mais por aquela região. No solo úmido, ao redor dos restos, haviam pegadas, grandes demais para serem de um lobo normal, maiores até que as de qualquer urso que já tenha visto na vida. A forma era estranhamente intermediária, não totalmente animal, não totalmente humana. Era como se fosse uma mistura dos dois. Foi quando escutei aquele primeiro uivo. Mas não era como o uivo de um lobo comum. Era mais profundo, mais longo, e carregava algo que posso descrever apenas como fome consciente. Uma nota de inteligência que não deveria existir em um animal. Nesse momento, a lua emergiu completamente das nuvens, banhando a clareira em uma luz prateada, que em vez de me tranquilizar, fez a minha pele se arrepiar. Então aquele uivo veio novamente, mais perto dessa vez. Ergui meu rifle e comecei a recuar na direção do meu acampamento. Foi quando o vi pela primeira vez. No início, era apenas um movimento na periferia da minha visão, algo grande e escuro, se movendo entre as árvores, rápido demais para o seu tamanho. Apontei a lanterna naquela direção, mas o feixe de luz encontrou apenas sombras. Aquela coisa era rápida demais. Foi então que comecei a correr. Não me orgulho disso, mas o medo tomou conta de mim. A única vontade que tive foi de correr, e foi isso que fiz. Depois de alguns minutos correndo, eu parei para recuperar o fôlego, tentando me orientar. Foi quando percebi que estava indo na direção errada, afastando-me do meu acampamento, do rio e da minha segurança. O som dos galhos quebrando à minha esquerda me fez virar bruscamente. E lá estava aquilo, parcialmente iluminado pelo luar. Aquilo estava de pé nas patas traseiras. Devia ter mais de 2 metros de altura. Seu corpo era uma mistura perturbadora de homem e também de lobo. Peito amplo coberto de pelos escuros. Braços longos terminando em mãos que eram mais como garras. Pernas musculosas claramente feitas para velocidade e força. Mas era o rosto daquilo que me fez paralisar de terror. O focinho era alongado, e seus dentes eram visíveis, mesmo àquela distância, e os olhos eram amarelos, brilhantes com pupilas verticais, como as de um gato. Olhos inteligentes, olhos que me estudavam, calculavam e antecipavam. Por um breve momento, ambos ficamos imóveis, só nos encarando. Pela minha cabeça passavam várias imagens, histórias que meu avô sempre me contava, sobre as lendárias criaturas, conhecidas como skinwalkers, os nativos americanos. Também lembrei dos filmes de terror de lobisomens que assisti na minha adolescência, além dos relatos de vários caçadores que desapareceram sem deixar rastros. O momento foi quebrado quando a criatura abaixou-se nas 4 patas
e soltou um uivo assustador. Na mesma hora, ergui meu rifle e atirei. No pânico, errei. A bala acertou uma árvore atrás daquela criatura. O som do tiro pareceu enfurecê-la, com uma velocidade impossível para seu tamanho, avançando em minha direção. Então atirei novamente, e tenho a plena certeza que acertei um tiro no ombro, pois vi o impacto e ouvi um ganido de dor, mas não deteve a estranha criatura, que apenas se enfureceu cada vez mais. Joguei o rifle de lado, pois não haveria tempo para recarregar, e corri como nunca havia corrido antes. Galhos cortaram meu rosto, raízes tentaram me fazer tropeçar, mas o medo me dava clareza e velocidade que não sabia possuir. Podia ouvir aquela coisa vindo atrás de mim, destruindo a vegetação no seu caminho. O som de sua respiração pesada e aquele cheiro estranho que ele tinha, algo animalesco e assustador. Aquela coisa estava quase me alcançando. Foi quando escutei o som da água corrente. Era o rio Baptiste. Já estava chegando perto do meu acampamento. Quando cheguei na margem do rio, não hesitei. Joguei-me nas águas geladas e profundas. A correnteza era forte demais, mais forte do que eu esperava. Imediatamente me afastou dali. Eu engoli um pouco de água. Lutei para manter a cabeça erguida acima da superfície. Quando finalmente consegui me estabilizar e olhei para trás, eu vi aquela criatura na margem. Ela estava de pé novamente, com seu peito subindo e descendo, com sua respiração pesada. Sangue escorria do seu ombro, onde minha bala havia penetrado, mas a bala não parecia afetá-lo totalmente. Seus olhos amarelos me seguiram, enquanto a correnteza ia me levando. Para minha surpresa, ele não entrou na água. Andou para frente e para trás na margem, soltando uivos de frustração. Ele olhava cautelosamente para mim na água. Aquela correnteza continuou me carregando por quase 1 quilômetro, antes que eu conseguisse nadar até a margem oposta. Exausto, encharcado e tremendo de frio, arrastei-me para fora da água e me recolhi contra uma árvore grande, tentando processar o que tinha acontecido. Eu passei a noite ali, molhado, tremendo, vigilante e com minha faca de caça nas mãos, a única arma que ainda permanecia comigo. A cada som que ouvia na floresta, o meu coração logo disparava, mas aquela criatura não me seguiu através do rio. Na manhã do dia seguinte, caminhei rio acima até encontrar um ponto de travessia seguro. Depois segui na direção que acreditava ser meu acampamento. Encontrei-o depois de horas de caminhada cautelosa, constantemente olhando por cima do ombro. Eu não parei para desmontar nada. Eu simplesmente peguei a minha caminhonete e dirigi de volta para a cidade mais próxima, o mais rápido que pude. Nas semanas que se seguiram, procurei por relatos de ataques de animais por aquela área e encontrei algumas menções a desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos, principalmente de caçadores solitários, ou se não caminhantes. A explicação oficial era sempre a mesma: ataques de ursos, desorientação e acidentes. Eu tentei contar para algumas pessoas sobre aquilo que vi. A minha esposa ouviu pacientemente, mas vi a preocupação em seus olhos, não pelo que vi na floresta, mas pela minha sanidade. Um amigo caçador sugeriu que talvez eu tivesse encontrado um urso com sarna ou alguma deformidade. Outro perguntou rindo quantas cervejas eu havia bebido naquela noite. Então, depois que ninguém acreditou em mim e não me levou a sério, eu parei de falar sobre esse assunto. Mas não parei de pensar.
Eu pesquisei por lendas nativas americanas, sobre criaturas metamorfas. Eu li sobre lobisomens em várias culturas. Comprei uma câmera de visão noturna e algumas balas de prata. E sim, eu sei como isso soa, mas você não viu o que eu vi. Eu nunca mais cacei sozinho. Não, depois daquela noite. Na verdade, raramente caço nos dias de hoje. E quando faço isso, é sempre perto de áreas povoadas. Sempre com um grupo de pessoas. E sempre carrego balas extras de prata que meus companheiros não sabem que tenho. À noite, quando a lua cheia surge no céu, ainda acordo às vezes, suando frio, com a memória daquela noite, daqueles olhos amarelados me observando da escuridão. E me pergunto, se existe um deles, quanto mais poderiam estar por aí, nas profundezas das florestas, das montanhas remotas, ou em pequenas cidades. E me pergunto também, o que aconteceria se um dia eles decidissem que não querem mais se esconder nas sombras e resolvessem aparecer nas cidades? Bom, nem é bom ficar pensando nessas coisas. Por aqui termino meu relato. Essa foi uma experiência real. Algo que ainda hoje me lembro perfeitamente e que talvez nunca vou esquecer. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Inácio. Eu tenho 47 anos. Quero compartilhar uma experiência um tanto sobrenatural que eu vivi no início dos anos 90, quando ainda era apenas um adolescente. Nasci e cresci em um sítio no interior da Paraíba, em uma região rural cercada por outras propriedades. Lembro-me de que os donos dos sítios vizinhos costumavam visitar meus pais para conversar, e o meu pai também ia até as casas deles, ou ao bar para tomar uma pinga. Tudo o que acontecia por aquela região acabava se espalhando, pois as notícias corriam rápido entre os moradores. Certo dia, pouco antes do carnaval, quando a quaresma estava prestes a começar, o seu Heitor, dono de um dos sítios próximos, que infelizmente hoje já é falecido, chegou na minha casa chamando pelo meu pai. O meu pai o convidou para entrar e tomar um café. E foi então que seu Heitor nos contou uma história perturbadora. Ele disse que por volta das 2 da madrugada, acordou com o barulho das galinhas muito agitadas. Pensando que fosse um ladrão, ele pegou um revólver e uma lanterna e foi até o galinheiro. Quando chegou perto, acendeu a luz e apontou para o local. E o que ele viu o deixou arrepiado. A princípio, achou que fosse um cachorro no meio das galinhas e gritou para poder espantar o animal, que era negro e de uma aparência muito estranha. No entanto, quando a criatura olhou para ele, levantou-se sobre 2 patas, assim como se fosse um homem. O seu Heitor ficou tão assustado que não sabia se aquilo era um homem enorme ou até mesmo um animal. No susto, disparou um tiro na direção daquilo, mas não teve certeza se acertou. A criatura, em uma velocidade anormal, deu um salto e fugiu. Ele ouviu o bicho correndo em direção ao mato, acompanhado por um som estranho. Era como se fossem palmas batendo. Seu Heitor passou o restante daquela noite acordado, em vigília, mas o bicho não retornou. No dia seguinte,
encontrou algumas galinhas mortas. Mas o mais estranho de tudo era que elas não estavam dilaceradas. Simplesmente não havia uma gota de sangue em seus corpos. Ele nunca tinha visto nada igual. E por conta disso, ele resolveu nos avisar, já que meus pais também criavam galinhas, além de alguns porcos. Quando ouvi aquela história, eu fiquei todo arrepiado. A minha mãe sugeriu que poderia ser um lobisomem. Mas a ideia de um lobisomem sugar o sangue dos animais era algo completamente incomum, ainda mais no início da quaresma. Aquela notícia se espalhou por toda a região, e muitas pessoas começaram a relatar encontros com a mesma criatura, sempre durante a madrugada. Mas o pior ainda estava por vir. Antes de continuar, preciso contar um detalhe muito importante. Naquela época, eu e minha irmã estudávamos em uma escolinha da região. Sempre íamos a pé, pois a escola ficava a quase 6 quilômetros de casa. E quando voltávamos, já estava no completo escuro. Em um certo dia, um colega de classe me mostrou algo que naquela época era considerado imoral, e provavelmente ainda é. Era uma revista de conteúdo adulto. Para mim, aquilo foi uma grande novidade, já que não existia internet como hoje. Como estava no início da puberdade, insisti que ele me emprestasse a revista, por apenas um dia. Assim que eu cheguei em casa, tomei banho e jantei. Não podia ler a revista no quarto, pois a minha irmã dormia comigo, e eu temia que ela contasse para meus pais. Então decidi esperar até que todos fossem dormir. Na zona rural, as pessoas costumam deitar bem cedo, por volta das 8 da noite. Então, por volta das 10 horas, quando eu percebi que todos já estavam dormindo, eu fingi que fui no banheiro, que ficava do lado de fora da minha casa. Levei a revista escondida sob a camisa e também uma lanterna. Aquela noite estava muito iluminada, pois era noite de lua cheia, e tudo estava silencioso, até mesmo os cachorros. Algo que era muito estranho. Eu entrei no banheiro e comecei a folhear aquela revista, fazendo algo que não preciso descrever aqui, mas que todos podem imaginar. Foi então que ouvi passos se aproximando. Muito assustado, apaguei a minha lanterna e tentei esconder a revista, pensando que fosse meu pai, a minha mãe ou talvez a minha irmã. Mas aqueles passos eram pesados e eu ouvi um som de palmas batendo. Ninguém da minha família sairia de madrugada batendo palmas para usar o banheiro. Foi então que eu olhei pelas frestas da parede de madeira e vi um vulto escuro passando bem perto. Até que de repente, aquela criatura começou a fuçar ao redor da casinha. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pelas frestas, consegui ver brevemente uma besta com olhos vermelhos flamejantes. Eu coloquei o pé na porta para impedir que ele entrasse. O bicho roçava de raiva, arranhando a madeira. Eu estava certo de que morreria ali. Foi quando ouvi aqueles tiros. Então a criatura emitiu um grito horrível, quase me deixando surdo, e fugiu bem rápido para o mato. Ouvi a voz do meu pai me chamando. Joguei a revista no buraco do banheiro e corri desesperado para dentro de casa. Assim que entrei, meu pai contou que ao me ver demorar tanto, ficou bastante desconfiado, e quando saiu, viu a criatura sob a luz da lua, um cão negro enorme, do tamanho de um bezerro, com pernas traseiras tortas e uma cabeça que parecia pendurada, sempre olhando para o chão. Ele atirou naquilo e a besta fugiu. Na semana seguinte, a minha mãe chamou um padre para benzer a casa.
Aquela criatura continuou aparecendo em outros sítios durante a quaresma, mas depois do período, ela simplesmente sumiu. Por 3 anos seguidos, ela voltava no início da quaresma, mas felizmente nunca mais apareceu em nossa propriedade. Anos depois, ouvi dizer que conseguiram matar aquela besta e os avistamentos cessaram. Se não fosse pela intervenção do meu pai, eu não estaria aqui hoje. Parece até irônico que eu estava fazendo algo tão impróprio naquela noite. Eu me arrependo muito, mas depois disso, nunca mais tive contato com nada sobrenatural. Bem-san, era esse o meu relato. Boa noite. Saudações a todos que ouvem a minha história. O meu nome é Gessé, e o que vou contar agora aconteceu comigo há quase 40 anos. Mas as lembranças daquela noite ainda me arrepiam a pele e me tiram o sono quando a lua cheia desponta no céu. Isso foi em 1983. Eu tinha apenas 22 anos e morava num vilarejo pequeno no interior do Pará, desses lugares onde todos se conhecem pelo nome e onde as histórias antigas passam de geração em geração. Minha avó, Dona Raimunda, era dessas senhoras de fé inabalável. Vivia me alertando sobre os perigos de desrespeitar as entidades da floresta, os dias santos e principalmente a quaresma. "Menino, tem coisa que não se brinca", dizia ela, balançando o dedo enrugado na minha direção. Eu sempre ria, Sam. Achava graça daquelas superstições. Afinal, eu era um jovem da nova era, já tinha rádio e até uma televisão preto e branco tinha chegado ao vilarejo. Essas histórias de lobisomem, Matinta Pereira e Curupira eram coisas para assustar criança, era isso o que eu pensava. Mal sabia o quanto estava errado. Naquela época, eu trabalhava na serraria do seu Manuel durante o dia. Nos fins de semana, gostava de ir às serestas que aconteciam no barracão comunitário, a uns 3 quilômetros da nossa vila, e foi na volta de lá que isso aconteceu. Foi num sábado de março, se não me engano, bem no meio da quaresma. A tarde caía quando eu, Antônio e Luiz iniciamos nossa caminhada até o barracão. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e uma lua cheia, redonda como uma moeda de prata, iluminava o caminho de terra que serpenteava entre as árvores. "Essa lua tá bonita demais", comentou Antônio, ajeitando o chapéu de palha na cabeça. "É bom pra gente voltar sem tropeçar depois", respondeu Luiz, rindo alto e tirando uma garrafa de cachaça do bolso. A seresta estava animada. O conjunto regional tocava aqueles forrós pé de serra que faziam todo mundo dançar. Havia gente de todas as idades, desde crianças correndo entre as mesas até os mais velhos batendo palmas no ritmo da sanfona. O cheiro de carne assada e o barulho das conversas preenchiam o ar. Tomei algumas cervejas, mas nada que me deixasse tonto. Sempre fui de aguentar bem a bebida, diferente dos meus 2 companheiros que, por volta das 2 da manhã, já cambaleavam e falavam alto. "Bora embora, rapaziada, que amanhã tem que acordar cedo", sugeri, vendo que a festa já começava a esvaziar. Então nós pegamos o mesmo caminho de volta, mas agora estava escuro e silencioso. A mata ao redor parecia mais densa, mais viva à noite. Eu ia na frente, guiando o passo, enquanto Antônio e Luiz vinham atrás, ainda cantarolando músicas da festa e rindo à toa. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Um farfalhar de folhas diferente do vento. Algo se movia paralelamente a nós, dentro do mato, acompanhando nosso ritmo. "Vocês ouviram isso?" Perguntei, parando por um instante. "Ouviu o quê, Gessé?" "É só o vento, rapaz." O Antônio respondeu, dando tapinhas nas minhas costas. Continuamos andando, mas aquela sensação não me abandonou. Os pelos da minha nuca estavam arrepiados
e um frio estranho percorria minha espinha. Mais à frente, escutei novamente. Dessa vez era mais claro. Passos pesados esmagando galhos secos e uma respiração ofegante. Tem alguma coisa nos seguindo dentro do mato? Falei agora com mais firmeza. Deve ser alguma onça, Jessé. Deixa de ser medroso. Zombou Luís, rindo alto demais para a quietude da noite. Apressei o passo. Estávamos chegando à curva que dava acesso à nossa rua. Foi quando tudo aconteceu. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse saltado do alto de uma árvore para o chão. E então eu o vi. Uma criatura enorme, mais alta que um homem, coberta por uma pelagem escura e densa. Estava de quatro, como um cachorro, mas logo se ergueu sobre as patas traseiras. O focinho alongado deixava à mostra uma fileira de dentes afiados, e os olhos eram como duas brasas ardentes na escuridão. A criatura soltou um berro que não era humano nem animal conhecido. Era um misto de grunhido e uivo, tão alto que parecia fazer o chão tremer sob nossos pés. Nesse momento, o álcool evaporou instantaneamente do sangue dos meus amigos. É um lobisomem, corre! Gritou Antônio, sendo o primeiro a disparar para a direita, mergulhando no escuro entre as casas. Luís foi para a esquerda, tropeçando nos próprios pés. Eu, paralisado por um segundo que pareceu uma eternidade, só consegui pensar em voltar. Girei nos calcanhares e corri de volta pelo mesmo caminho que havíamos percorrido. Para meu terror, a criatura escolheu vir atrás de mim. O chão parecia desaparecer sob meus pés enquanto eu corria. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir dentro do peito. A respiração estava difícil, o ar parecia não chegar aos pulmões. Atrás de mim podia ouvir as passadas pesadas do bicho, o barulho dos galhos sendo quebrados, os bufos que lembravam um touro furioso. Ele estava se aproximando. Não sei dizer quanto tempo corri ou que distância percorri, mas em determinado momento, vislumbrei uma árvore alta, uma sumaúma de tronco largo, dessas que sobem retas por vários metros antes de abrir os galhos. Sem pensar duas vezes, agarrei-me ao tronco e comecei a escalar, cravando as unhas na casca áspera, impulsionando-me para cima com uma força que nem sabia que tinha. Consegui alcançar o primeiro galho grosso e me içar para cima dele no exato momento em que a criatura chegava ao pé da árvore. De onde estava, pude ver claramente o que me perseguia. Não era um homem, não era um animal comum. Era algo entre os dois mundos. O corpo tinha forma humanoide, mas coberto por uma pelagem grossa e escura. As pernas eram arqueadas como as de um lobo, e as mãos, ou seriam patas, tinham garras longas e afiadas. A cabeça era o mais aterrorizante, um crânio alongado como o de um cachorro, mas maior, mais robusto, com orelhas pontudas e olhos que brilhavam na escuridão. O lobisomem, porque era isso que aquela criatura era. Não havia outra explicação. Circulava o tronco da árvore, farejando o ar, arranhando a casca com suas garras, deixando marcas profundas na madeira. A cada volta, ele soltava um grunhido gutural que me gelava o sangue. Várias vezes ele se ergueu nas patas traseiras, apoiando-se no tronco, como se avaliasse se conseguiria escalar, mas parecia que algo o impedia de subir. Os minutos se arrastavam como horas naquela noite interminável. Eu me agarrava ao galho com todas as forças, tremendo de medo e de frio, rezando todas as orações que havia aprendido com minha avó. Prometi a todos os santos que, se sobrevivesse, nunca mais duvidaria das histórias antigas. A criatura não desistiu facilmente. Ficou rondando a árvore por horas, às vezes se afastando um pouco, como se tivesse perdido o interesse, mas logo voltando, ainda mais agitada. Eu não ousava me mexer, temendo que qualquer movimento pudesse atrair sua atenção renovada. Finalmente, quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu de rosa e laranja, percebi uma mudança no comportamento da criatura. Ela parecia inquieta, olhando repetidamente para o horizonte. Com um último olhar para cima, na minha direção, soltou um uivo longo e lamentoso, e então se embrenhou na mata, desaparecendo tão misteriosamente quanto havia surgido. Mesmo após seu sumiço, permaneci na árvore por um bom tempo, receoso de que pudesse ser uma armadilha. Só quando o sol já estava alto é que reuni coragem para descer, cada músculo do meu corpo dolorido pelo esforço e pela tensão.
O caminho de volta para casa foi percorrido em estado de alerta total. Cada som me fazia saltar, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Quando finalmente avistei as primeiras casas do vilarejo, senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Na entrada da vila, encontrei um grupo de homens armados com facões, foices e espingardas velhas. Entre eles estavam meu pai e meu tio. Ao me verem, seus rostos se iluminaram com alívio. Graças a Deus, meu filho. Pensamos que tinha acontecido o pior. O meu pai exclamou, abraçando-me forte. Antônio e Luiz haviam chegado ao vilarejo horas antes, em completo estado de pânico, contando sobre a criatura que nos atacou. Todos sabiam que aquelas matas guardavam segredos antigos, especialmente em tempos de quaresma. Quando cheguei em casa, minha avó estava sentada na varanda, as mãos ocupadas com um terço. Ao me ver, ela não demonstrou surpresa, apenas acenou para que eu me sentasse ao seu lado. Foi um castigo do divino, meu filho. Ela disse com voz calma, sem levantar os olhos das contas do rosário. Você não respeitou as crenças, zombou das histórias antigas, desafiou a quaresma com suas farras, mas Deus é bom e te deu uma chance de aprender o respeito. Contei a ela tudo o que havia acontecido, cada detalhe daquela noite de horror. Ela escutou em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. Quando terminei, ela finalmente me olhou nos olhos. Foi bom que a criatura escolheu você, Jessé. Você era o mais sóbrio, o que tinha mais chance de escapar. Seus amigos naquele estado teriam sido presa fácil. As palavras dela me atingiram com força. Nunca havia pensado por esse ângulo, mas fazia sentido. Talvez houvesse realmente uma lógica maior por trás daquele encontro sobrenatural. Nas semanas seguintes, os homens da vila organizaram buscas na mata, procurando rastros ou sinais da criatura, mas nada encontraram. Alguns diziam que poderia ter sido um homem amaldiçoado de alguma vila vizinha, cumprindo seu destino de se transformar em fera nas noites de lua cheia durante a quaresma. Antônio e Luiz evitavam falar sobre o assunto. Era como se quisessem apagar aquela noite da memória. Mas eu não podia esquecer. Aqueles olhos brilhantes na escuridão me perseguiam em sonhos. Com o tempo, aprendi a respeitar as tradições, a ouvir as histórias dos mais velhos com atenção renovada. Nunca mais duvidei quando falavam das entidades da floresta, dos seres que habitam as fronteiras entre nosso mundo e o desconhecido. Hoje, quase 4 décadas depois, ainda vivo no mesmo vilarejo. As coisas mudaram muito por aqui. Temos luz elétrica em todas as casas, antenas parabólicas nos telhados, até a internet chegou. Mas algumas coisas permanecem inalteradas. Durante a quaresma, as pessoas ainda evitam andar sozinhas à noite, ainda se persignam ao passar por certas encruzilhadas, ainda respeitam os dias santos. Quanto a mim, nunca mais vi a criatura. Mas em cada lua cheia, especialmente nos dias de quaresma, fecho bem as janelas e portas da minha casa, acendo uma vela para São Bartolomeu, santo protetor contra as forças das trevas, segundo minha avó, e rezo para que aquela noite continue sendo apenas uma lembrança, por mais vívida que seja. Porque no fundo do meu coração, sei que ele ainda está lá fora, nas sombras profundas da floresta amazônica, aguardando por aqueles que, como eu naquele tempo, ousam desafiar as antigas crenças. E vocês, que ouvem minha história agora, lembrem-se, há coisas neste mundo que vão muito além do nosso entendimento. Respeitem os mistérios da mata, os dias santos e, acima de tudo, nunca jamais duvidem das histórias dos antigos. Eles sabiam do que falavam. E se um dia, numa noite de lua cheia, ouvirem passos pesados seguindo vocês na escuridão, não esperem o mal aparecer. Fujam o mais rápido possível. Meu nome é Caleb. Em 1993, eu tinha 17 anos
e morava com meus pais numa fazenda no interior do estado do Oregon, a uns bons 40 minutos da cidade mais próxima. Nossa propriedade era grande, uma área que misturava campo aberto com pedaços densos de floresta, os quais meu pai sempre dizia para eu evitar à noite. Não que eu fosse muito de obedecer, mas depois daquela noite, bom, isso mudou. As primeiras mortes começaram no fim de setembro. Eu me lembro bem porque o clima já começava a esfriar e a gente estava preparando o celeiro para o inverno. Uma manhã meu pai encontrou uma das nossas novilhas morta, a carne do lado do pescoço completamente arrancada, os ossos visíveis e o sangue espalhado por uns 3 metros. Parecia que algo tinha segurado o animal com força e arrancado pedaços inteiros. Nós pensamos que fosse um coiote, ou talvez um lobo, já que de vez em quando apareciam ali pela região. Meu pai até falou em montar guarda, mas acabou achando que não era nada demais. Só que as mortes continuaram. Toda semana uma nova carcaça, sempre à noite, sempre com a carne rasgada de forma grotesca, como se uma criatura tivesse usado as próprias mãos, ou garras, para abrir os corpos dos bichos. Algumas vezes os ossos estavam quebrados, como se tivessem sido esmagados. Outras, os olhos dos animais sumiam, arrancados. Parecia coisa de filme de terror. Mas o mais estranho é que nenhum dos outros animais da fazenda fazia barulho. Nem os cães latiam. A gente começou a suspeitar que fosse algo mais perigoso. Meu pai chamou o xerife, mas ele veio, olhou os corpos e só disse o que a gente já sabia. Deve ser um predador. E ficou por isso mesmo. Mas na noite do dia 21 de outubro, tudo mudou. Eu tinha saído do celeiro por volta das 10 da noite. Tinha ido fechar a porta lateral, porque o vento estava forte, e minha mãe vivia dizendo que dava azar deixar coisa aberta quando a lua estava cheia. Lembro disso porque aquela lua, ela estava enorme, amarela, como uma gema gigante pendurada no céu, e brilhava tanto que dava para ver o chão como se fosse de dia. Foi quando ouvi o barulho. Primeiro achei que fosse o estalo de um galho seco, comum por ali. Mas então veio o som mais horrível que já escutei. Um mugido desesperado, como se a vaca estivesse implorando por ajuda. Saí correndo em direção ao pasto, com a lanterna tremendo na mão, sem pensar direito no que ia fazer. E foi aí que eu vi. Não era um lobo, não era um coiote. Aquilo era algo que eu nunca imaginei ver fora de um pesadelo. Tinha uns 2,5 metros de altura, talvez mais. O corpo era coberto por pelos grossos, escuros, quase pretos. As pernas lembravam as de um lobo, mas eram musculosas como as de um homem. Os braços eram longos e terminavam em mãos. Sim, mãos com garras curvas enormes, brilhando sob a luz da lua. A criatura estava curvada sobre uma das vacas, que ainda se mexia fraco, emitindo sons baixos de dor. Com um movimento rápido e brutal, ela cravou os dentes no pescoço do animal e puxou um pedaço inteiro de carne. O som foi um estalo úmido e horrível, algo entre o rasgar de pano e o quebrar de um galho podre. Senti meu estômago virar. Minha lanterna fez um clique e apagou. Maldito aparelho velho. Mas a lua ainda iluminava tudo. E foi quando a criatura ergueu a cabeça. Seu focinho, sujo de sangue, se virou na minha direção. Aqueles olhos não eram de lobo, eram humanos. Amarelos, mas humanos. Havia consciência ali. E quando me encarou, eu senti no fundo da minha alma que aquela coisa sabia quem eu era, como se me reconhecesse. Fiquei paralisado, literalmente congelado. Senti minhas pernas pesarem como chumbo. A criatura soltou a vaca que já estava morta e deu 2 passos lentos na minha direção. Cada passo afundava o chão de terra. Quando ela rosnou, senti o peito vibrar, um som grave, quase como um motor. E então, algo estranho aconteceu. Ela parou. Apenas me observou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E depois, com um salto que desafiava qualquer lógica, sumiu entre as árvores. Ouvi os galhos estalando à distância. E depois disso, só o vento e o mugido morrendo da vaca morta atrás de mim. Corri. Corri como nunca tinha corrido antes.
Quando cheguei em casa, bati a porta com tanta força que quebrei o trinco. Meus pais acordaram assustados. Tentei explicar, mas minhas palavras saíam emboladas. Meu pai pegou a espingarda e voltou comigo ao pasto. A vaca estava lá do jeito que eu disse, mas não havia rastros nenhum. Nem pegada, nem galho quebrado, nem arranhão na cerca. Nada. No dia seguinte, meu pai instalou refletores e cercas elétricas. Parou de deixar os animais fora à noite. E as mortes, bem, elas pararam. Nunca mais perdemos um bicho da fazenda. Mas também nunca mais saí sozinho à noite. Contei essa história para alguns amigos anos depois. Ninguém acreditou. Dizem que eu sonhei, que imaginei tudo, ou que algum predador me assustou. Mas eu sei o que vi. Aquilo não era um lobo nem um animal comum. Era algo antigo, selvagem, inteligente. Algo que a gente devia ter esquecido há muito tempo, mas que às vezes ainda espreita nos lugares escuros. Hoje tenho filhos, e assim como meu pai fazia, digo a eles para não irem ao bosque depois do pôr do sol. E quando perguntam por quê, eu apenas digo, porque a noite não é lugar para gente. Mas no fundo, o que eu queria mesmo dizer é: cuidado com o que te olha de volta quando você acha que está sozinho. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.